Pois é, tava com saudade dos meus queridos pastores, pastor Rogério, pastor Rogerinho e pastor Guerra. Animadíssimos? Foram bem de final de semana? Tranquilo. Graças a Deus. A semana tá só começando, até um feriadinho aí. Será que tá vai ser aí, feriado? promete. Para nós, a gente trabalha de qualquer jeito, né? né? Pastor não tira folga. Não. Se bobear, sábado e domingo é o dia que a gente mais trabalha, não é verdade? Pastor não tira a folga tira ele. É verdade. Mas a gente está falando sobre o que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos vivifica. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos começar falando, vivificou a quem? Ué. Ó, vamos ler primeiro o texto, né, pastor Pegar Guerra? o texto aqui, Colossenses 2, 13. Hein? Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. É muito profundo isso. Muito. Né? Vamos então destrinchar, né, pastor? Isso aí. Coisa interessante, até comentando com o pastor Rogério aqui, que o pastor Gustavo pregou sobre isso ontem à noite. Sobre o Espírito Santo nos vivifica, né? E a cédula foi rasgada, né? E cravado na cruz, né? Então, ali houve o Espírito Santo veio e reviveu o nosso espírito, né? Que estava morto, né? Morreu lá no Éden. Então a gente já falou a quem, né? Por quê? Vamos lá, Rogerinho. Por quê? Primeiro que Deus ele não nos fez para que nós estivéssemos mortos, muito menos para que nós fôssemos escravos, né? A morte, uma das coisas, Carol, que eu entendi quando estive pensando a respeito da morte física, é como que Deus é misericordioso. E por causa da sua misericórdia, Ele estabeleceu que o homem não viveria eternamente no seu estado de pecado. Por isso, Ele estabeleceu a morte física. É interessante a gente parar e pensar que a morte, ela não é uma maldição em si, mas ela é uma bênção de Deus. É consequência do pecado? Sim. Não deixa de ser uma maldição, porque Deus não criou a gente para que a gente morresse. Isso. Né? Mas quando a gente olha o propósito de Deus em permitir a morte, em estabelecer a morte física, você já imaginou o que seria de nós, homens, se nós continuássemos vivendo a nossa vida eternamente, pecando, sem um fim a essa trajetória de pecado? Exatamente. Já conseguiram imaginar o que seria hoje de Adão se ele permanecesse vivo e vendo as consequências não só na vida dele, mas em toda a humanidade daquele seu pecado? Então, por misericórdia, Deus estabeleceu a morte. Agora, por amor, Ele nos deu de novo a vida. Exatamente. Então, para quem? Para todo mundo. Por quê? Por amor. Tem um texto que eu gosto muito, está aqui no texto de Romanos 8, versículo 11, que traz essa resposta e de uma certa forma assim mais densa, mais consistente, que diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, então aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós somos vivificados também pela habitação do Espírito Santo de Deus. E só tem uma forma de que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, através, ou seja, da nossa confissão, do nosso arrependimento, não é? Dos nossos pecados, dos nossos erros, entendendo que por nós mesmos nós não temos salvação, né? Não é as nossas obras que vão nos salvar, não é a nossa motivação de sermos bons para todas as pessoas, não é a nossa motivação de ajudar o próximo, embora ela é muito boa, mas sem o Espírito Santo habitar em nós, nós não vamos ser vivificados. Então, somente seremos vivificados
pela habitação do Espírito Santo de Deus. Talvez quem esteja nos assistindo esteja pensando assim, então, como que é isso? A vivificação, como o pastor Rogerinho falou, é só para aqueles cristãos ou para aqueles que nunca tomaram uma decisão por Jesus também podem ser vivificados? Sim, estamos dizendo aqui agora, pode sim. Talvez você esteja pensando assim, eu pertenço a tal igreja, ou frequento tal religião, ou seja, eu posso ser vivificado? Pode, claro que pode. Não é? Através de quem? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, se você, por exemplo, nunca orou, né, confessando o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, então esse é o primeiro passo, né, para você ser vivificado. Qual? Permitir que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo, venha habitar dentro de vós, dentro de você. O mesmo Espírito. Então, quer dizer, o Espírito que estava em Jesus vai estar em mim? Isso, exatamente. O mesmo Espírito. E aí eu posso ser vivificado. Você que já fez um dia essa oração, você que já experimentou, ou seja, esse novo nascimento, como a Bíblia diz. Existem situações, às vezes, que nós somos abatidos, desanimados, talvez contristados. Sim. E nós podemos ser vivificados. O que é? O Espírito que já habita dentro de nós, ser vivificado, ou seja, voltar a ser aquela intensidade dentro da gente. Tem um texto que eu quero dividir com você que fala justamente isso, não é? Que está aqui em Isaías 57, o versículo 15. Ele diz assim, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome ele é o quê? Santo, santo. No alto e santo lugar ele habita, como também com o contrito e abatido de espírito. Para o quê? Vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, essa é a ação sobrenatural do Espírito, né, nas nossas vidas. Talvez você nunca teve essa experiência de, sentir vivificado, como se a nova vida dentro de você, sentir feliz, alegre, entendendo que todos os teus pecados foram perdoados e purificados, e hoje você tem essa alegria de poder, independente das circunstâncias que estão ao seu redor, você viver uma vida plena, não é? O Senhor nos concede isso através do Espírito Santo, né, Guilherme? Eu queria só mandar um abraço aqui para 3 pessoas que, assim, que nos assistem e abordam a gente. Primeiro a Eni, né, a psicóloga que trabalha com a gente lá na clínica, ela é uma benção e ela sempre está assistindo. Segundo, meu irmão Marcos, né, que Deus abençoe, e Elaine, uma senhora que eu encontrei que fala que assiste o programa todos os dias, né? Amém. Eu queria colocar aqui, pode falar? Claro, não. Só ia dizer que a Dona Eni, ela é uma benção, né? A Dona Eni já faz parte já do patrimônio da Lagoinha, né? É uma das, assim, dos membros antiguíssimos lá da igreja, né? Mas uma benção, está lá na clínica dela nos ajudando, ela é uma psicóloga. E está lá com 70 não vou revelar aqui da produzindo, né? E ela assim produzindo com gás, com motivação, ela sempre pronta. É uma benção, viu? Nós te abençoamos, Dona Eni. Isso, e mandar um abraço para sua mãe, né? Que abordou isso mesmo, É a mãe da Carol, como é que é dela? Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo, um abração para ela. Ela veio aqui achando que eu estava ainda na TV, eu já tinha ido embora. E aí ela encontrou com os 3. Aí ela não pôde se conter. Eu sou mãe dela. Ela falava assim comigo, eles são tão bonitinhos. Agora eu sei quem que a Carol puxou, viu? Pessoalmente, eles são mais bonitinhos ainda. Eu para conhecer, vocês são muito bonitinhos. Muito querida ela, muito simpática, viu? Eu só queria citar um versículo aqui que eu acho muito interessante, né? Que eu acho que todo cristão tinha que ter esse versículo cravado no coração e de cor. Eu creio que a maioria, né, eu vou ler aqui porque é João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, né, quando o Rogério estava falando aí, eu puxei um gancho assim, né, que ele estava falando sobre as pessoas fazerem essa pergunta. E aqui essa palavra ela é muito forte. Todo aquele que nele crê. Então tem que crer e confessar realmente
para que o Espírito Santo vá e vivifique o espírito que está apagado na pessoa. Outra coisa que nós temos que colocar na área, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, eu fui vivificado, fui na cruz, está tudo certinho. Não é por aí, não. Por isso que existe clínica da alma para tratar da alma. Exatamente. A pessoa caminha aí, por exemplo, eu converti com 30 anos. Durante esses 30 anos, eu andei, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida durante esse período que eu tive que ser trabalhado. Num dia, isso tudo não ia ser desfeito dentro de mim em termos de alma. Né? Nós temos que olhar termos de alma. E a alma tem que ser tratada. Né? O Espírito Santo vem, vivifica, eu me torno uma nova pessoa, sim. Meus pecados são crucificados na cruz, sim. Mas a minha alma ainda está machucada. E ela tem que ser trabalhada. Então, isso é para colocar, para as pessoas entenderem a diferença, né? Senão, o que nós três estaremos fazendo aqui? Para que existiria a clínica? Você entendeu? É porque Deus levantou esse ministério através do pastor Rogério. Por quê? Porque o ministério, porque Deus viu a necessidade de trabalhar a alma. A alma não converte, né? É verdade. Então, você tem que trabalhar a alma todo dia. Todo dia. Por isso que a gente tem que alimentar muito da palavra do Senhor para você alimentar a sua alma. Eu fiquei pensando, a gente falou de vivificar, né? Então, se você não foi vivificado ainda, você ainda está na condição de morto. Sim. Qual que é o direito do morto, hein? Até para que a gente possa entender por que não permanecermos mais nessa condição. E aí? Fala, Rogério. É não ter direitos. O morto, ele pode até ter tido direito. Né? Por estar morto, ele perdeu o direito de reivindicar seus direitos. Exatamente. Efésios fala sobre isso. Né? Você passa a ter o direito de reivindicar quando você sai da condição de morto. Porque o morto, ele não tem necessidade. Ele não tem nenhuma atitude. Então, não tem vontade, não tem necessidade, não tem atitude, não tem instinto, não tem nada. Né? A única coisa que falta é ser enterrado. É porque às vezes tem muito morto gritando. Tem. Né? Cheio de direitos, cheio de... Né? Achando que está podendo muitas coisas. Eu acho que é importante a gente falar, até para que venha desvendar mesmo os olhos e entender que nós precisamos de sair dessa condição. Sim. Até para poder querer ter algum direito. Exatamente. E Efésios fala sobre isso, né? Que estáis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Né? Então, assim, delitos e pecados. Né? Então, como que eu posso não ser enterrado? Ou seja, como que eu posso ser livre disso? Né? Somente através do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço necessário para o quê? Redimir desses delitos, desses pecados, através da justificação, que é estabelecida no sangue de Jesus. Né? Então, nos tornamos o quê? Justos por causa da fidelidade de Jesus, né? E morrer em nosso lugar. Né? Então, por isso que eu posso ser vivificado. Então, é possível alguém que está morto ressuscitar? Pode, agora. Se você quiser, nesse exato momento. Né? Basta você querer, né? E confessar com seus lábios. É possível você sair, então, da condição de morto, né? E se tornar alguém vivo, né? Vivificado através do Espírito Santo de Deus. Né? Ó, nós falamos, vocês mandaram um beijo aí para a Elaine. A Elaine já ligou, falou que está assistindo. Ficou super feliz de vocês mandarem abraço aí para ela.